fala dele e há três reações: os que escarneceram, os que disseram a respeito disso que ouviremos numa outra ocasião, e aqueles que se juntaram a ele, entre eles o Areopagita, Dionísio, e uma irmã, uma mulher chamada Dâmaris. E a partir desse núcleo, ele inicia uma comunidade em Atenas. Aí o capítulo 18 diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Foi a viagem que a gente fez de ônibus hoje de manhã, rápida no ônibus. Eles fizeram a pé, muito mais longa, para chegar até aqui, e aqui chegaram. E aqui em Corinto ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados discorria, uma das palavras que denotam o modo de Paulo ensinar, que é conectada, sequente, discorria na sinagoga persuadindo, portanto levando até ao extremo da lógica conclusiva o que ele estava dizendo, tanto a judeus quanto a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, que a gente viu que ele os deixou em Tessalônica e em Bereia para confirmar a fé dos irmãos, Paulo se entregou totalmente à palavra, ou seja, ele parou de fazer tendas com Áquila e dedicou-se exclusivamente à pregação do Evangelho, dando testemunho aos judeus de que Jesus é o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Aí a gente fica imaginando que ele diz: eu vou para os gentios e está indo para algum lugar. Não, esse lugar estava tomado de gentios de todos os lugares do mundo. Vocês hoje de manhã passaram ali no canal, vocês verificaram a importância desse istmo do Peloponeso no comércio, no fluxo de dinheiro, no fluxo de cultura, porque o canal poupava uma volta enorme para passar de um mar para o outro. A travessia pelo canal facilitava extremamente o fluxo de comercialização no lugar. As tentativas de uso do canal eram antiquíssimas. Desde a antiguidade, antes de se cavar o canal, se criou primeiro um sistema de tentativa de puxar os barcos todos por rolos de madeira para economizar essa volta enorme. Era como fazer um shortcut de uma importância imensa do ponto de vista econômico e da proliferação dos negócios no lugar. E como Corinto está estrategicamente posicionado entre dois mares, o que aqui acontecia era de uma riqueza cultural e cosmopolitana extraordinária. E agora, ele que vinha até então não pregando na cidade toda, ele que já viera de Atenas, tendo tido uma experiência de anunciar a palavra na Ágora, no Areópago, aqui, enquanto esperava os amigos, ele trabalhou, ganhou um dinheiro, acumulou alguma coisa para o sustento próprio, e quando Silas e Timóteo chegaram, ele disse: bom, agora jogo é jogo, treino é treino, vamos partir para as cabeças. E aí começaram a pregar intensamente na sinagoga, e a rebelião da sinagoga foi imediata, e ele agiu com aquela mesma atitude que Jesus recomendou em Lucas 10, quando ele enviou aqueles 70 para pregarem de cidade em cidade.
dizendo, onde vocês chegarem, procurem gente boa de Deus. Se vocês entrarem numa casa e encontrarem filhos da paz, permanecei nessa casa, porque aí vocês têm uma conexão de energia espiritual idêntica. Mas se não for assim, não fiquem. E se vocês forem expulsos, não levem nem a poeira do lugar nos pés de vocês, ou seja, não deixem ficar nenhum resíduo disso aí em vocês. E aqui na sinagoga de Corinto, depois da hostilidade e quando foram expulsos, Paulo fez o que Jesus disse que os apóstolos fizessem. Ele disse, olha, não levo nem a poeira dos meus pés. E o sangue de vocês fique na cabeça de vocês. Jamais digam que não houve a oportunidade clara, límpida, direta da pregação do Evangelho, porque vocês ouviram, vocês entenderam, vocês rejeitaram, porque vocês não querem viver com as implicações e com as consequências do que lhes foi anunciado. Saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, o qual essa casa era vizinha, parede com parede, à sinagoga. Foi aquilo que eu lhes falei lá em Bereia, que ele não tinha esses pudores diocesanos que o Império Romano passou para o cristianismo. E o cristianismo, nas suas muitas variáveis denominacionais, faz a mesma coisa. Tem alguém pregando ali, eu tenho que pregar bem longe, porque aqui já é o meu pedaço. Paulo foi expulso da sinagoga. Tício Justo, que tinha uma casa contígua à sinagoga, disse, pode vir para cá. E ele não disse, não, aí não pega bem, porque o pessoal vai estar fazendo oração lá, a gente vai estar cantando aqui. Então ele entrou mesmo. E não só ele entrou, mas também se diz que outras pessoas, Crispo, o principal da sinagoga, o gestor, uma espécie de rabino laico da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos de Corinto, ouvindo, criam e eram batizados. Teve então Paulo à noite, aqui nesta cidade, uma visão do Senhor que lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e 6 meses é a segunda estada mais longa de Paulo. A outra seria em Éfeso, onde cronologicamente ele ainda não chegou. Nós é que já passamos primeiro por Éfeso, mas na cronologia de Atos ele vai chegar depois. E essa, então, antes de chegar a Éfeso, é a estada mais longa dele num lugar ensinando. É outra vez a palavra usada, o verbo é ensinar, é um dia depois do outro, é consequência, é exposição, é persuasão, não é palavreado solto. Ele começa e ele sabe aonde ele quer chegar, o que ele quer construir na mente das pessoas. Hoje a gente aqui em Corinto tem uma visão paridíssima do significado que essa cidade tinha. É preciso usar a imaginação. Lá no alto, vocês estão vendo a Acrópole de Corinto, a Acrocorinto, onde estava o templo de Afrodite, com as prostitutas cultuais. Eu vou falar disso daqui a um pouquinho mais. Aqui o templo de Apolo. E a cidade imensa se esparramando em todas as direções, com um bulício de vida muito grande. E por ser uma cidade portuária, eram marinheiros do mundo inteiro passando por aqui, com aquela cultura de marinheiro, que aonde chega quer descarregar o sêmen, aonde chega quer encher a cara, aonde chega deseja um relaxation, porque a vida de um navio hoje em dia ainda é angustiante, com todos os confortos dos navios mesmo de carga,
Imagine naqueles dias o que era viajar, atravessar mares, os desconfortos enormes, de modo que chegar na cidade, eles chegavam como seres bárbaros, desesperados para encontros com mulheres, para beberem, para conversarem, para caírem doidos pelas esquinas, para fazerem suas arruaças, de modo que Corinto se transformou num lugar extremamente complexo do ponto de vista dos comportamentos, porque havia comportamentos do mundo inteiro se expressando aqui. Não havia nada monolítico, tudo era plural em Corinto, tudo era diverso. Eram muitas formas de vestir, muitas línguas sendo faladas enquanto você andava, muitas expressões de culto, muita atitude diferente, e tudo isso convergindo para um mesmo ambiente, para uma cidade grandiosa e muito bem posicionada. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem essa imaginação mínima, a gente não entende, por exemplo, a relação de Paulo nas cartas que ele escreveu à igreja aqui em Corinto. E é isso que de carinha eu peço a vocês que vão guardando enquanto eu prossigo a leitura. Vejam como Paulo chegou aqui já meio cansado de apanhar. Ele ainda iria apanhar muito depois, mas a primeira viagem foi tão hostil, a segunda viagem que ele está fazendo também já tão cheia de hostilidade, que ele chega em Corinto meio cansado. Por isso ele chega e não sai logo pregando. Ele encontra Áquila e a mulher dele, Prisca, e diz, deixa eu fazer tenda, ganhar um dinheirinho, ficar sossegado um pouco, amealhar alguma coisa pessoal para eu não ficar dependendo que me tragam dinheiro da Macedônia, ou me mandem recursos de algum lugar, nem fique dependendo das pessoas imediatas aqui do lugar. Deixa eu fazer o que eu posso fazer para me cuidar enquanto os meus amigos chegam, Timóteo e Silas, para virem aqui me ajudar. E ele também entendia que Priscila e Áquila, como um casal, não deveriam ser expostos a perigos. Eles eram um casal. Já Timóteo e Silas eram dois solteirões como ele. Se o pau cantar, não tem problema, a gente está aí para aguentar, mas eu não vou expor o casal a uma situação de risco desnecessária. Quando chegam os dois, ele diz, agora vamos. E aí agride a sinagoga com o ensino e a sinagoga não suporta. E ele vai para a casa de Tício o Justo. E o verso 12 diz, antes do 12, eu ia dizendo que ele estava cansado a ponto de que o Senhor o visitou à noite com uma visão de consolação, uma visão de ânimo, que diz, olha, Paulo, não sai daqui não, porque era tão confuso isso aqui. Era uma Ibiza grega. Alguém aqui já foi a Ibiza? Ibiza é uma maluquice, é uma loucura. Rola de tudo em Ibiza. Aqui era Corinto, era a Ibiza da Grécia. Era um bordel aberto, num certo sentido. E o espírito dele tinha os constrangimentos que ele tinha, como homem, de estar em determinados lugares, onde quer que você saia, é aquela panaceia de loucura de todos os modos. Além do que, tem uma sinagoga hostil. E ele está cansado. Mas vem o Senhor e diz a ele, Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Isso é que é ter um Senhor consolador na vida da gente, né? Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Isso aqui é uma coisa linda que eu estava lendo ali fora e me emocionou, porque eu estava precisando hoje aqui de uma emoção particular. E o Senhor dizendo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, naquele lugar louco. O Senhor disse, não fique impressionado com as aparências. No meio dessa maluquice tem gente me querendo. No meio dessa prostituição toda, tem uma avidez por Deus que não sabe que é por Deus.
no meio de toda essa embriaguez, o que existe é uma sede de Deus que eles não souberam focar, não discerniram. No meio de toda essa quantidade de objetos de culto e de idolatria, o que existe é uma fome do eterno, multifacetada. Então, eu tenho, isso é que é lindo, é você ouvir Jesus olhando para a loucura. A gente está começando o carnaval lá no Brasil, né? Daqui a uns dias. O carnaval brasileiro é uma brincadeira perto de Corinto. Corinto era um carnaval o ano inteiro. E o Senhor disse, eu tenho gente, muita, e não é pouca, no meio desta cidade. Pregue e não te cales. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, por causa desta palavra do Senhor. Quando, porém, Gálio era procurador da Acaia, que incluía a cidade de Corinto, levantaram-se os judeus concordemente aqui em Corinto contra Paulo e o levaram ao tribunal local, aqui na cidade, dizendo, este persuade, olha como os inimigos dele sabem que ouvir Paulo é ouvir um cara que diz coisa com coisa. Não era um sujeito que ejaculava opiniões em qualquer direção. Não, o que ele começa, ele termina. Tem começo, meio e fim. Por isso é tão esmagador, é um rolo compressor, ungido pelo Espírito Santo. Este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. Ia Paulo falar em sua defesa quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma coisa de injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ter nada a ver com essas coisas. E os expulsou do tribunal. Se esses evangélicos todinhos que ficam aí nessa discussão danada, nessa conversa, viessem e encontrassem um galho pela vida, eles iam levar não de galho, mas de galho do galho, porque é tudo conversa fiada mesmo. E os expulsou do tribunal, então todos agarrando a Sóstenes, o principal da sinagoga, o espancaram diante do tribunal. Gálio, todavia, diz aqui, não estava nem aí. Bom, mas Paulo, havendo permanecido ali mais alguns dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, que ele queria voltar até Antioquia da Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, e depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, que é um porto que está a alguns poucos quilômetros daqui, porque tomara voto, ele estava indo para Jerusalém, e ele toma esse voto da perspectiva de diminuir as implicações das cacetadas que em Jerusalém ele iria receber, por já ter se tornado tão alienígena em relação à cultura judaica como um judeu. Aí ele diminui o impacto do encontro fazendo isso. E o que prossegue daí em diante é que ele chega a Éfeso numa primeira chegada, mas passa rápido, vai adiante e é já na terceira viagem que acontece tudo o que nós vimos que aconteceu com ele lá em Éfeso. Esse é um transfundo supersônico do que aconteceu aqui. Agora, uma outra palavra antes de entrar em 1 Coríntios. Aqui em Corinto, a situação de promiscuidade era tão grande em todos os níveis que o nome da cidade, Corinto, virou verbo. Eu corintianizo, tu corintianizas, ele corintianiza, nós corintianizamos, vós corintianizais, eles corintianizam, assim vai. Porque Corinto e corintianizar virou um verbo com um aplicativo em todas as direções do que significasse promiscuidade, loucura, viagem,
andar sem estar absolutamente nem aí para coisa alguma, viver de pulsões. Havia uma existencialidade corinta. Havia um impulso que dizia, em qualquer direção que seja a sua pulsão, vá. Isso virou uma cultura no lugar. Agora, é para esse povo, dessa cultura, com essa atitude, que Jesus diz, eu tenho muita gente nesta cidade, Paulo, por isso fica aqui. Porque à medida em que a palavra for sendo pregada, eles vão se desentocando, eles irão se manifestando, e você verá quem são esses muitos que me aguardam aqui, embora não saibam que me querem, não saibam que me precisem, não saibam ainda que é a mim que desejam. Aí Paulo fica, prega, gente se ajunta à fé e depois ele vai embora. A sequência você acompanha no livro de Atos dos Apóstolos, mas uma igreja fica plantada aqui, ela não é pequena. Como o lugar é portuário, conexão entre mares, chega não somente gente com interesses comerciais e de outras naturezas, mas era caminho natural também para quem estivesse viajando com qualquer outra intenção, passar por aqui. E também chegam, nessa mesma onda, muitos outros pregadores do Evangelho, alguns bons, outros nem tanto, e alguns péssimos, deturpadores do Evangelho de Cristo, como Paulo vem a chamá-los mais adiante de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que aqui se aproximaram. Pois bem, a característica da igreja que aqui se plantou em Corinto, a gente lê na primeira epístola de Paulo, que é a de uma comunidade que ele chama de crianças carnais, bonecos de carne, é a expressão grega, porque vocês ainda são bonecos de carne. Ou como ele descreve na primeira epístola, no capítulo 2, vocês são homopsíquicos, são apenas homens da alma, são homens pulsionais, são apenas seres de resposta. Olharam, vamos, viram, é esse indivíduo que vive respondendo borboleantemente àquelas que sejam as sugestões. Não há uma consciência sendo mestre do ser, nem espírito. O que há é uma alma extremamente responsiva em todas as direções. No mesmo dia ou na mesma semana você vê a pessoa com emoções as mais distintas e respostas em direção a coisas diversas, porque o homopsíquicos é como uma água viva daquele fluxo, misturando a pulsão com a corrente. É pulsão com corrente. Mas não há uma direção definida que só uma consciência madura produz. E aí, na primeira epístola, uma vez que ele diz que essa é a natureza desses indivíduos, ele começa primeiro dizendo, eu ouço, e ele entrega mesmo, não tem essa história, diz, tem um pessoal aí em Corinto que me falou, ele diz, não, são os da casa de Clóe, que me contaram que é uma brigalhada, é uma divisão danada entre vocês em nome de uma pseudo-espiritualidade. Porque tem um grupo aí que diz, eu sou de Paulo. Tem um outro grupo que diz, eu sou de Apolo, que era um pregador eloquente, a quem Priscila e Áquila ajudaram a afinar a consciência da fé, porque ele era ótimo de palavra, mas ainda raso na percepção do Evangelho. Foram Priscila e Áquila que vieram a aprofundar a consciência de Apolo. Como também havia outros que diziam aqui em Corinto, nós somos de Pedro. E nós já ouvimos falar de Pedro, ouvimos Pedro em algum lugar, e nós somos do grupo de Pedro. E havia os hiperespirituais que diziam, nós somos de Cristo, portanto superiores a vocês todos. Aí Paulo diz, não, ouvindo isto, não é para eu imaginar que vocês são carnais. Porventura eu, Paulo, morri na cruz por vocês?
Fiz sacrifício expiatório para salvá-los. Ou Apolo, ou Pedro. Aí ele entra anunciando de novo, como se fosse a primeira vez, a palavra da cruz. Palavra da cruz que é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus para a salvação. E também vai desmontando todo o processo de chegada de pregadores gnósticos, querendo dar aquela ênfase na sabedoria salvadora, naquela sabedoria de mistério. Quem souber certas coisas acima de outros, eleva-se espiritualmente sobre esses outros. Ele diz, vocês não entenderam que Deus tornou louca toda essa sabedoria do mundo? Porque a pregação do Evangelho, para os judeus é um escândalo, é um absurdo pensar que o Eterno se encarnou num homem. Para os gregos é uma loucura indescritível. E Paulo tinha tido a recente experiência grega em Atenas, da zombaria, da brincadeira, na hora que ele fala do Deus encarnado e da ressurreição. E é isso que ele vai encontrar o tempo todo, era inconcebível. E ele diz, mas Deus tornou louca a sabedoria deste mundo e se revelou aos simples no Evangelho. Aí ele ataca, numa cidade que também tem muita prosperidade econômica, a soberba dos que estavam começando a se engrandecer numa teologiazinha da prosperidade. Ele diz, reparem na natureza da vocação de cada um de vocês e vejam, se Deus chamou aqui em Corinto os mais cultos, os mais sábios, os mais ricos, ou se não começou tudo que começou com os mais pobres, com os mais simples, com os mais ávidos. Porque a loucura de Deus é essa, é inverter sistemas e polos e valores o tempo todo, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí ele entra no capítulo 3, nos afirmando de novo e acentuando esses mesmos conceitos e significados até o fim do capítulo 4. Quando ele chega no capítulo 4, no fim do capítulo 4, início do 5, quando ele termina de falar da loucura do divisionismo e da loucura dessas buscas de superioridade, de consciência de uns sobre os outros, ele pontua um outro problema seríssimo de Corinto, que é o da imoralidade. Aí ele diz, geralmente se ouve falar que entre vós há imoralidade. E imoralidade tal, como nem entre os pagãos da cidade a gente ouve dizer que acontece. Mas entre vocês, a palavra da graça foi entendida como KY. Parece que se tornou a palavra da graça, se transformou em lubrificante peniano. Isso só pode ser. Porque vocês não entenderam nada. Se os de fora não ousam fazer o que vocês fazem, o que foi que surtou vocês? Foi a ideia de que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo e já reconciliou, e que está tudo pago. Vocês acham que o entendimento dessa consciência produz na gente um espírito de licenciosidade incontrolável? Absolutamente não. Saber disso gera em nós uma gratidão constrangedora. Saber que antes de tudo eu já estava perdoado, agora eu tenho a consciência. Ora, se eu fui perdoado, é porque eu precisava ser perdoado de algo. Se eu não fosse perdoado desse algo, eu estaria perdido. Mas eu fui perdoado unilateralmente daquilo que me perdia. Só que eu fui perdoado antes de saber, e agora eu sei. Ora, se eu sei, essa consciência me faz saber que com tal perdão surge agora a vontade constrangida de não brincar mais com aquilo que mata. Então, vocês levaram para o outro lado, como tudo aqui é extravagante, vocês levaram também a palavra da graça para uma extravagância que é uma desgraça.
a ponto de que há entre vós alguém que ousa subir na cama do próprio pai para possuir a sua mulher, que não era exatamente a mãe dele. Provavelmente o homem fosse viúvo, casado uma outra vez, e o garoto já assim, taludinho, membro da igreja, um rapaz que sabia das coisas, achava que se garantia, e poxa, papai casou com uma mulher maravilhosa. E a mulher, pelo jeito, devia ser bonitinha, mas ordinária, porque dizia, vem que tem. E os dois estavam se embolando na cama do velho. E a cidade, por maior que fosse, era pequena, essas coisas correm, vão embora. Todo mundo dizendo, até ali no templo de Apolo, o cara passava e esse cara pega a mulher do pai dele, rapaz. E agora vai adorar a Deus ali, junto com os crentes lá, ó. Aí Paulo diz, é uma loucura o que está acontecendo. E ele diz uma palavra fortíssima. Se eu estou longe agora, eu não estou aí, mas eu determino que, reunidos vós e o meu espírito, esse rapaz seja entregue a Satanás. Olha que coisa horrível. Para a destruição da carne. Para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Alguém ouve isso assim de saída? Parece completamente horroroso. Mas essa é uma palavra de disciplina que não visa perder ninguém, como a disciplina no Novo Testamento não é para a morte. A palavra disciplina vem da raiz grega da palavra discípulo, que é aquilo que um discípulo faz. O discípulo anda segundo a disciplina do discípulo. Então, que ele seja entregue a Satanás para que ele experimente na carne, já que o negócio dele é carne, o negócio dele é músculo, o negócio dele é corpo, o negócio dele é o que se pode arrancar do corpo de prazer, e ele, por causa disso, está cometendo um absurdo contra a vida do pai dele. Que ele seja entregue aos extremos da carne. Porque os extremos da carne vão fazê-lo sentir as dores da carne, na esperança de que isso lhe acenda a consciência e o seu espírito seja salvo na lucidez do Evangelho, no processo, no dia do Senhor Jesus, como, só para dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, eu já soube que todo mundo conhece mesmo, falaram no ônibus várias vezes a respeito, como a história do sogro, lá do Papo de Graça, né? Uma coisa horrível, que veio com uma coisa que matou a carne dele e que o levou no processo a dizer socorro. Do contrário, estivesse ele vivo com aquela nora lá, onde iria ele e o que aconteceria com ambos e com o coração daquele filho esmagado por aquela dor indescritível. Aí Paulo diz isso, nessa primeira epístola. E prossegue dizendo, olha, não é assim. Aí ele trata de um outro assunto e diz, também ouço dizer que entre vocês, como esta é uma cidade comercial, tinha muito negócio rolando e a igreja estava cheia de homens de negócios e de comerciantes, tem gente pegando o irmão e levando o irmão a um tribunal secular. Agora apresente-se a causa do fulano de tal, aí lá vem ele, lá, crente. Tem uma demanda contra este fulano aqui, inclusive frequentamos a mesma igreja juntos ali. Aí lá vem o outro, dizendo, não, mas é ele que está me enganando. Aí ainda pegam testemunhas da igreja, uns contra, outros a favor, perante um juízo secular. E Paulo disse, meu Deus, será que não tem uma pessoa sábia entre vós, moderada para chamar, sentar e chegarem a termos de justiça e de bom senso? Vocês têm que recorrer a uma potestade de justiça secular para resolver aquilo que no reino de Deus se resolve conforme Jesus ensinou em Mateus 18, com diálogo, com conversa, com proximidade. O só haver entre vós tais demandas já é vergonha completa, ele disse. Ao contrário, se vocês tivessem entendido o Evangelho, vocês sofreriam o dano, ao invés de levar a causa a esse nível. Se vocês tivessem
entendido o Evangelho, vocês sofreriam uma perda do que levarem o Evangelho para uma questão, para um tribunal secular onde um juiz pagão exerce a ascendência de consciência sobre os cristãos, porque vocês não têm consciência de nada. Aí no capítulo 7, ele trata de uma questão que tinha a ver com algo pululante aqui também, que era a proliferação dos casamentos, ou os casamentos bígamos ou polígamos, que já existiam, como também aqueles que estavam querendo praticar monogamias sucessivas, né? Como outro dia o meu filho Ciro estava contando para a gente que em Dubai, hoje em dia, por causa do legalismo islâmico, onde não pode haver contato de um homem com uma prostituta, tem prostituta que vira esposa do cara por 20 minutos. Eles vão a um determinado lugar, aí eles se casam e vapt-vupt, quando acabou, assina a carta de divórcio, ele vai embora. Nunca transei com uma prostituta na minha vida. Aqui em Corinto, estava havendo também muita monogamia sucessiva, e tinha pai angustiado, porque eles tinham filhas virgens, nesse ambiente onde toda a carne nova era uma delícia. Aí diziam, o que a gente vai fazer? Escreveram perguntando a Paulo. E Paulo disse, olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Primeiro aos casados. Com essa oferta de sexo, vocês, homens e mulheres casados, não deixem de transar. Está escrito aí, em 1 Coríntios 7, do verso 1 em diante. Estou só traduzindo para um português mais simples. Moderno. Porque está dito, não vos priveis um ao outro, exceto, talvez, por mútuo consentimento, isso para vos dedicardes à oração e logo vos ajuntardes sexualmente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ele disse, cercado por um ambiente de oferta sexual cotidiana, vocês, mulheres que queiram se santificar, pelo amor de Deus, se santifiquem embaixo do marido ou em cima do marido, mas se santifiquem no movimento da alegria. E todo dia. E o tempo todo. E se tiverem que dar uma paradinha, seja por consentimento mútuo e não é uma exceção apenas para vocês se dedicarem à oração e não por muito tempo, para que Satanás não vos tente em razão da incontinência. A primeira coisa que ele diz. A outra coisa é para os jovens. Aqueles jovens aí, a moçada angustiada, ai meu Deus, é muita mulher. E o Evangelho diz que a gente pode casar, deve casar, amar alguém, mas não viver de experiências múltiplas e promíscuas. Aí Paulo sai com aquela que até hoje é muito mal entendida, né? É melhor casar do que viver abrasado. Dá a impressão que o casamento é uma solução para quem está saindo na mão e não quer pegar a mulher na contramão ali na esquina, quando na realidade o que ele está dizendo é, ao invés de vocês nutrirem essa solteirice promíscua, por que vocês não decidem corajosamente amar alguém, encontrar alguém, e aí casarem-se e praticarem o que eu acabei de falar acima, terem a vida conjugal íntima, afetiva e também sexual intensa, do que ficar nessa pseudo-liberdade de um solteiro que acaba caindo dia a dia numa promiscuidade maior. Aí ele prossegue e fala dos pais aflitos com as filhas virgens. O que a gente faz? Naquele tempo os pais ainda tinham ascensão sobre a vida das filhas. E um pai tinha ainda naqueles dias o poder de manter sua filha virgem. Faz tempo que essa era acabou, né? Hoje pai e mãe são os últimos a saberem que às vezes a menina virou Maria Batalhão. Mas naquele tempo dava para segurar. Tanto é que Paulo não fala com as moças, ele fala com o pai. Se algum pai tem filha virgem
pretende mantê-la nesse estado ainda mais, ou porque ela não esteja adequada, não encontrou ninguém que seja de confiança naquele tempo, vocês têm que saber, as escolhas para casamento passavam decisivamente por aprovações familiares, sobre caráter, atitude, era um outro mundo, com outra consciência. Hoje a gente fica até chocado, escandalizado com isso, mas o mundo antigo não conhecia outra forma de tratamento relacional que não viajasse também por dentro dos consentimentos paternos e maternos e dos estímulos familiares. Aí ele disse, se alguém quer manter a sua filha virgem e consegue fazer isso sem violência, bem faz. Porque do jeito que as coisas estão em volta, as alternativas são muito poucas. E casar por casar gera frequentemente mais problemas do que a vida de um solteiro em si acarreta. De modo que não fiquem procurando casamentos por casamento. Se casarem, casem com quem de fato se pode casar. Em se casando, casa. Ao invés de simplesmente dizer que tem um contrato de relação conjugal com alguém. Mas, ao dizer isso, ele diz, mas tem que haver também consentimento, bom senso, harmonia, para que isso não seja uma decisão despótica. Aí ele fala das mulheres que estão casadas com homens não crentes, ou seja, quando ele chegou aqui, muitas mulheres creram no Evangelho, mas eram casadas com adoradores de Apolo, ou de qualquer um outro deus, ou com práticas distintas e variadas. E aí, essas pessoas queriam saber o que fariam agora. Porque é muito difícil, a gente tem que admitir, você ganhar uma consciência espiritual sobre quem é Deus para você, e o significado da vida, e os valores do Evangelho, e ter que passar a vida do lado de um cara que não apenas ronca e solta puns metralhadores. Não, isso é o de menos, isso é a bobagem. Como disse aquela senhorinha viúva indiana, depois que o cara vai, você sente até saudade disso, né? É sinal de que ele está vivo. Agora, não, e não é esse o problema. O problema é a exalação de maldade, o problema é a falta de comunhão interior, o problema é a música dos Beatles, She says yes, I say no. É tudo díspare, tudo contrário, não há comunhão mental, não há comunhão de olhar, não há comunhão de sentimentos, não há comunhão de interpretação da vida. Isso é horroroso. Aí Paulo diz, olha, se esse já é o seu caso, e o seu marido não cristão, não discípulo, consente em viver com você, consente, tem um sentimento de assentimento sincero nesse vínculo, não se separe dele, de jeito nenhum. Agora, se você está casada com alguém ou casado com alguém diametralmente oposto, e esse vínculo, ele diz, só produz escravidão, sujeição, desigualdade, esmagamento, humilhação, acachapamento, ninguém tem que ficar sujeito a isso, ele disse. Que se separem, que se apartem. Porque nós não fomos chamados a nenhuma forma de escravidão humana. Toda escravidão humana é anti-Deus, é anti-vida. A gente só fica sob escravidão, Paulo diz, escrevendo aí um pouquinho mais adiante, se não tem alternativa entre estar escravo e respirar. Respire escravo ainda. Viver, ser é melhor do que não ser. Mas se você tiver uma oportunidade mínima de sair desse jugo de escravidão, de qualquer que seja a natureza, saia fora. Cada um ande conforme Deus o tem chamado, é o que está escrito aí. Aquele que foi chamado sendo escravo é liberto no Senhor. E aquele que foi chamado em Cristo sendo livre
é escravo de Cristo. De modo que o escravo de homens em Cristo fica liberto na consciência. E o liberto socialmente em Cristo fica escravo do amor que o faz tratar a todos em serviço e bondade. E assim é a consciência do Evangelho. Aí ele prossegue um pouco mais e fala de questões relacionadas ao sustento dele. Ele alude ao fato de que somente ele e Barnabé, aparentemente, eram os apóstolos que andavam por aí sem mulher, sem companheira, sem casamento. Aí quando você estabelece um parâmetro muito elevado de vida pessoal, Pedro era um cara muito mais normal, que era casado. E, eventualmente, quem sabe, ele tenha levado a esposa dele para algumas jornadas com ele e outros apóstolos, mas Paulo e Barnabé eram os solteirões da vez. E aí, toda vez que alguém via Paulo sendo servido por uma irmã, já começava aquela fofocada geral. Aí vinha Paulo de algum lugar e vinham umas duas irmãs com Paulo. Aí já começava a pensar, será que Paulo está pegando? Qual é a intenção dele? Vai casar? E aí ele expressa isso assim, meio de saco cheio, né? Assim, pelo amor de Deus, vocês só pensam naquilo. São só irmãs. São pessoinhas. Assim como eu sirvo vocês, homens, e as esposas de vocês, essas irmãs me servem. Assim como Jesus, lá em Lucas 8, se diz que foi servido a vida inteira, durante aqueles 3 anos e 6 meses de ministério, por algumas mulheres com bens, muitas delas casadas, até com gente importante do Principado de Herodes, e que o serviam. Assim é comigo e com Barnabé, mas, por favor, tire essa maldade da cabeça. E ele vai dizendo um monte de outras coisas, sobre, por exemplo, a questão de dinheiro, de salário, como ele tinha conseguido viver aqui sem depender do salário de ninguém, da manutenção que viesse de ninguém, do sustento de ninguém, mas diz, e se eu precisasse? Haveria alguma coisa errada nisso? Não é justo que eu que vivo e me dedico exclusivamente a atender, a ensinar e a pregar o Evangelho de coisas espirituais imponderavelmente superiores, fosse sustentado pelas ponderabilidades mínimas de pão, água, casa, sustento e essas coisas que têm começo, meio e fim? Mas ele diz, graças a Deus, essa glória ninguém me roubará nas regiões da Acaia. Que essa região, onde eu não precisei ser sustentado pelo dinheiro de nenhum de vocês, eu me autofinanciei o tempo todo. E essa glória vocês não vão me tirar, até porque vocês não têm nem grandeza humana para ajudar. Há uma mesquinharia em vocês, em relação à qual eu peço a Deus que me livre de depender de vocês. Como é a minha oração em muitos lugares. Tem determinados lugares em que a oração tem que ser essa, Senhor, salva-me de precisar desses irmãos. Algum dia na vida, salva-me. E eu dou graças a Deus que Ele envia, às vezes, gente distante, às vezes, gente que nem membro de nada é, mas que se comoveu com a sua vida e te sustenta. Do que depender de alguns que, para cada coisa que dão, querem saber se você trocou de roupa, onde é que você comprou aquilo, se esse relógio você comprou, você ganhou, você larapiou, sei lá o quê. Deus me livre de gente assim. E Paulo disse, eu, graças a Deus, estou livre de ter que responder a vocês essas questões. Pequenos são vocês, carnais, bonecos de carne, homopsíquicos, almas pulsantes. Aí quando ele chega ali no capítulo 8, ele fala ali do templo de Apolo, dos alimentos sacrificados aos ídolos. Porque tinha gente que tinha entendido já assim o Evangelho em parte. Entendido que tanto fazia. Iam passar ali na feira que tinha em volta do templo de Apolo, ou na Ágora aqui, e pegar a comida que tivesse que pegar no mercado, levar para casa e tratar e comer. Mas tinham outros recém-convertidos ou chegando à fé,
que olhavam e diziam, não, eu sei que a comida que a banca da dona fulana vende é antes consagrada a Apolo. Eu sei que o que se vende desse lado do mercado é todo consagrado a Apolo. E para essas pessoas, elas ficavam em crise de comprar aquela comida que tinha sido consagrada a Apolo. Aí vinha um irmão já todo liberto na consciência, que sabia que Apolo e nada era a mesma coisa. Que Apolo nunca criou um quiabo. Que tudo é do Senhor, a terra e o que nela existe, tudo vem de Deus. E que com ações de graça todas as coisas são puras para os puros. Mas que não tinham cuidado com a consciência dos mais fracos e faziam um show de liberdade do caminho da graça, entenderam? Como tem assim uns palhaços no caminho da graça com essa mesma atitude. Agora eu estou livre. O Caião me ensinou, me dá vontade de encontrar, mas dá de cajado nesses caras até não poder mais. Porque são os idiotas, sabe? Aí vai aquele cara que acha que entendeu, eu estou livre. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu estou livre no Senhor. Com a minha tem um bocado de coisa a ver. Como Paulo diz, com os experimentados eu troco tudo. Com os infantis eu dou o que eles aguentam. E vou tentando fazê-los crescer. Mas não dá para ter a mesma relação escancarada com todo mundo, porque as consciências são muito diferentes. E por que eu vou usar da minha consciência liberta para acachapar o infantilismo de alguém que ainda não se desenvolveu na percepção da fé? Só para fazer da minha liberdade um escândalo. E aqui eu abro um parênteses para dizer, isso não tem nada a ver com a relação de Paulo com os judeus. Tem nada a ver com a relação de Jesus com os judeus. Vocês vejam que com os judeus ele choca mesmo. Ele come, ele choca mesmo. Ele está falando aqui entre pagãos, entre pessoas que têm essa consciência ainda dividida. E aí ele chega e orienta no capítulo 8, dizendo, olha, não façam isso. Tenham bom senso, todas as coisas me são lícitas. Disso eu sei, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. É um tema que ele volta a pegar de novo no capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E ali ele aplica não só a comida sacrificada aos ídolos, mas agora também a liberdade em relação à sexualidade. Ele diz, olha, eu sou um homem livre, mas a minha liberdade não é um estímulo a que eu use a minha liberdade contraditoriamente para ir construindo escravidões em relação à minha própria vida. Eu sou livre para também dizer não. Sou livre para escolher o que é bom. Liberdade que não dá a você o poder de dizer sim para o que merece sim e não para o que merece não, não é liberdade, é licenciosidade. Então ele chega e diz, o corpo de vocês é para o alimento. Assim como você pega uma comida e come, ela vai para o seu estômago e é digerida, ela está entrando no processo natural. No fim, tanto a comida que você comeu quanto o seu próprio corpo vão ser destruídos, vão acabar um dia. Agora, enquanto você vive no corpo, saiba disso. Seu ente físico, psíquico e espiritual existem para o Senhor. E o Senhor, para habitar a sua realidade. E aí a gente não está falando de comer uma comida que sai para lugar escuso, processado por um corpo que depois de um tempo vai ser destruído pelo próprio processo do tempo. Não. Quando ele fala agora aqui de corpo, ele está falando do ser integral. Você é para Deus, coma Deus. E Deus é para você. Encha-se de Deus. Esse é o processo. Aí ele adverte no capítulo 10, usando Israel como exemplo. Daquela idolatria no deserto, aí ele diz, não se tornem idólatras, como eles foram no deserto e pereceram.
não se entreguem à promiscuidade como eles se entregaram e sucumbiram, não se entreguem à murmuração, à reclamação como eles o fizeram e foram feridos pela sua própria amargura. Não se entreguem a nenhuma dessas coisas que aqui faziam parte do métier existencial de muitos viciados nas práticas antigas, de modo que Corinto é uma igreja que chegou, cresceu, se ampliou, aderiu, mas o processo de lavagem pela palavra e de transformação da consciência foi extremamente lento. Aí ele entra no capítulo 11 e faz uma menção a Acro-Corinto, que é a questão do véu. Porque lá em cima, na Acro-Corinto, no templo de Afrodite, havia prostitutas cultuais. Eram aquelas mulheres que atendiam no templo, e vocês sabem que no mundo grego antigo, sexo era uma das mídias de encontro com a divindade. De modo que a prostituta cultual se oferecia como uma espécie de cabo USB. Pluga aqui que eu te conecto. Então, vamos fazer a conexão. Tinha gente que ia fazer o USB lá em cima, né? Tinha o culto e tinha o culto acontecendo lá em cima também. E de vez em quando essas mulheres desciam de lá para cá. E elas eram mulheres extravagantes quando elas desciam. Elas vinham com a cara descoberta para todo mundo ver a beleza delas. Elas vinham descendo, cheio de marinheiros, cheio de não sei o quê. Era potencial discípulo sexual para todo lado. E as mulheres sérias de Corinto, não necessariamente as da igreja, qualquer mulher casada, séria, aqui, para se diferenciar dessas que chegavam com a cara limpa, dizendo, olha, vem que tem, olhos grandes, boca carnuda, seios vastos e fartos, venha. Elas se diferenciavam usando um véu na face. A palavra véu, exousia, significa autoridade. Então, o próprio véu não era só uma indumentária, era um testemunho, era uma aliança, era uma explicitação no rosto de que aquela mulher tinha uma relação com um homem, que ela era fiel a um homem, que ela era possuída e se deixava possuir, e tinha prazer em ser de quem ela era, e ela era só de quem ela era. Esse é o outdoor dela, é o billboard dela, para não ser molestada na rua enquanto andava. Então, antes de ser uma questão que diferenciava mulheres discípulas das prostitutas cultuais ou das prostitutas de Corinto que eram abundantes, era uma questão que diferenciava as mulheres dignas de Corinto das que estavam fazendo oferta de si mesmas. Então Paulo diz, olha, se até as mulheres de Corinto, que têm consciência de dignidade, se tratam assim, por que vocês agora que são de Jesus e do Evangelho acham que a graça de Deus pode botar a cara de vocês despudoradamente para fora, num ambiente onde a cara para fora é um sinal de vem que tem? Todas as coisas me são lícitas, mas eu pergunto, essa convém? Todas as coisas me são lícitas. Se a gente tivesse ido em qualquer outro lugar, vocês poderiam andar com a cara de fora. Mas aqui em Corinto isso edifica? É claro que não. Então tudo aquilo que você lê no capítulo 11 inicialmente, não é um mandamento para você andar com um véu na cara por aí. Naquele contexto, esse era o ensino, por causa da circunstância. Não era um princípio a ser universalizado como hábito, era um princípio a ser universalizado como consciência, com véu ou sem véu. Aqui o véu expressava essa mensagem.
Aí ele chega, ainda no capítulo 11, e fala da festa da ceia do Senhor, do encontro do ágape, que entre nós é feito com aquele pãozinho assim, desse tamanho, aquele cálicezinho desse tamanho. Pai, passa de mim esse cálice, porque é muito pequenininho aquele cálice ali. Mas na antiguidade, a ceia do Senhor era num banquete, onde todos os membros da comunidade da fé traziam de casa tudo que tinham em casa. Quem tinha mais trazia mais, quem tinha menos trazia menos, e não botava na sua mesa para dizer: aqui é o que eu trouxe da minha casa, olha só como é que eu trouxe esse vinho aqui, ó. Vinho maravilhoso, que eu mandei buscar lá de Canalic. Não. Ele trazia para dividir. Então a pobreza de um era compartilhada com a riqueza de outro era compartilhada com todos, de modo que a mesa era comum e todo mundo se servia de tudo, porque o testemunho do Evangelho é isso. Quem tem mais não teve sobrando, quem teve menos não lhe teve faltando. Esse não é o socialismo, mas é o espírito comunal do Evangelho, é justiça, paz e alegria no reino de Deus. E Paulo diz: olha, quando vocês estão se reunindo para pior. Era melhor nem fazer essa ceia, porque essa ceia é um assinte. Porque entre vós há aqueles que trazem vinho de casa, bebem tanto que ficam bêbados de porre na ceia. Ao passo que há pobrezinhos passando fome na ceia de vocês, enquanto vocês se refastelam nas comidas que trouxeram. Isso é nojento aos olhos de Deus. Nós não estamos no tempo de Apolo, nós estamos diante do Deus Santo. E se o Evangelho não puder produzir consciência solidária entre nós, Evangelho nenhum produziu nada em nós. Ele não está advogando nenhum tipo de igualitarismo, nem de comunismo totalitário. O que ele está dizendo é: cada um trabalhe com as próprias mãos, tenha para viver com tranquilidade, modéstia e sossego, e, sobretudo, para atender ao necessitado. E aquele que não trabalha por ideologia, que também não coma, porque o Evangelho não alimenta nenhum tipo de procrastinação nem de preguiça. O equilíbrio da palavra é esse. E é isso que ele ensina ali. E diz: porque vocês fazem isso, o juízo de Deus vem sobre vocês. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Porque vocês vão introjetando pecado, culpa, juízo, canalice, arrogância, e fazendo isso em nome de Deus, o que torna tudo muito pior. Melhor é fazer qualquer que seja a ignorância humana distante de Deus, do que fazê-la sob o pseudo-auspício de qualquer consciência espiritual que não seja uma consciência transformadora, porque ela acaba produzindo um processo latente de culpa destrutiva no ser. Aí no capítulo 12, quase para terminar, ele fala da confusão pentecostal aqui de coisa. Porque uma coisa que a gente precisa saber, gente, é que esse fenômeno da glossolalia, de falar em línguas, não é um fenômeno cristão. Tem gente que pensa que isso foi inaugurado ali no dia de Pentecostes, se falou em línguas pela primeira vez. Tem tribos e tribos da terra falando em língua há anos, milênios. Os cultos de mistério no Egito, em Roma, na Grécia, na Suméria antiga, porque antes de tudo é um fenômeno de estímulo psíquico. Uma pessoa pode falar em línguas porque aprendeu no IASIS da igreja, com a mulher do pastor, não é? Da glória, irmã, da glória. Oliandores, cantores, labascaia, xuriemaraxá, xamaricaricá, mobambabiaiá. Da glória, irmã, oliandores, cantores, labascaia. Quem é que fica ouvindo a mesma língua numa algoravia estática que não tem nenhuma variação muito grande, e depois de um tempo se dizendo essa pessoa:
se você não falar em línguas, você não é batizada com o Espírito Santo e, portanto, não terá poder do Espírito, e que, querendo isso, não acabe cedendo a essa carnalidade. É o IASIS pentecostal. Então, o cara fala em língua, eu já sei a denominação dele, quem é o pastor dele, porque é daquele grupo. Tem outro tipo de falar em línguas, que é meramente excitamento emocional. O cara está ali, todo mundo está falando e ele delira. Aí você vê que tem uns que falam até tucu, 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 mas passou uma moto engulhando perto do cara. Mas é só um excitamento psíquico. Como também existem aqueles que falam em línguas como um destampar do inconsciente. Como um destampar. Quando você está numa agonia muito grande, quase todo mundo fala em línguas quando está em agonia muito grande. Você é capaz de dizer o indizível, o inexprimível, na agonia da sua dor. Ora, se você na agonia da sua dor ainda tem algum estímulo para fazer da sua agonia alguma coisa que seja dita não só como um gemido, mas como algo que expresse o inexprimível porque você foi educado assim, tanto faz se você é esquimó, se você é evangélico ou se você é um pagão de Corinto, vai sair a mesma coisa. E existem as línguas que são resultado do Espírito Santo em nós, que é o que Paulo diz, que é aquela que expressa o inconsciente diante de Deus, o inexprimível diante de Deus, e que não é forçada, que não é buscada, que não é ensinada, que quando ela brota de dentro de nós, ela brota num borbulhar maravilhoso, edificante, que se você está doído, você fica consolado sem saber nem porquê. Se você está alegre, você extravasa a alegria para além de qualquer riso ou gargalhar, porque brota do seu espírito. E essa é a diferença entre os fenômenos de língua universal e aquela que é genuinamente produzida pelo Espírito Santo. Mas aqui em Corinto, instituiu-se o primeiro pentecostalismo histórico, que era aquele que dizia que qualquer pessoa que tivesse um dom de sabedoria não estava com nada. Eu, por exemplo, aqui em Corinto não estava com nada, porque eu falei em línguas depois de 5 anos de convertido. E os pentecostais ficavam em crise comigo. Eles diziam, você expulsa demônio, cura doente, prega a palavra com essa unção e você não fala em língua. Eu não falo não, meu irmão. Por quê? Eu digo, porque eu sei as que vocês falam. Até já aprendi a imitar de vocês todos, mas em mim só vai acontecer no dia que Deus fizer, porque eu não dou nenhuma ajudinha ao Espírito Santo para falar a língua em mim. Ele é Deus. Até o dia em que brotou dentro de mim, no meu quarto, eu, mamãe e papai orando, veio aquilo, e veio muitas outras vezes. Mas meu compromisso era com o ensino do Evangelho, e Paulo ensina aos Coríntios, não faça isso em público, isso edifica você sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e fala com o teu pai que está em secreto, ou ora em línguas em secreto, mas não faz disso uma panaceia. Paulo disse em público, deem valor ao que seja racional, ao homem que os verbos da fala dele são persuadir, ensinar, todos eles em sequência. Vai dar ênfase para um negócio que orgasma nada para o entendimento dos outros e que só cria uma impressão de falsa espiritualidade que não comunica nada para agregar consciência e lucidez aos que estão ouvindo. Então, no capítulo 12, ele bota ordem nessa história. E diz, nem todos falam em outras línguas, assim como nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, nem todos têm dons de curar, nem todos operam milagres, nem todos falam em outras línguas, cada coisa no seu próprio lugar, e tudo com verdade, espontaneidade e sinceridade. No capítulo 14, ele bota ordem no culto, porque também estava uma loucura o culto.
Tinha gente que chegava lá e dizia, aleluia, maldito Jesus, oh glória a Deus. É o que está escrito. Tinha gente que dizia anátema Jesus, maldito Jesus. Glória a Deus, maldito Jesus, aleluia, brilhando-lhes cantores. Aí ele diz, olha, ninguém que está no Espírito Santo faz assim. O Espírito Santo não anula a mente da gente, nem a consciência da gente. Por outro lado, ninguém diz, Jesus é o meu Senhor. Não uma frase que grite, Jesus Cristo é o Senhor. Porque até o diabo diz isso. Este é o Cristo. Não é isso que eles dizem? Os demônios várias vezes acerca de Jesus. Ou a endemoninhada adivinhadora de Filipos. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Quando Paulo diz aqui, ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, ele está dizendo aquela declaração que ele ensinou aos filipenses. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Ele não está falando de uma frase feita, ele está falando de uma consciência que possuiu o indivíduo. Ninguém com essa consciência expressará essa convicção se não for resultado da iluminação do Espírito Santo. E no culto, que não seja uma confusão, para que aqueles que cheguem de fora sejam edificados. A ênfase seja na palavra, que é dita uma coisa depois da outra, e que constrói um corpo de consciência, e não um atirar louco em todas as direções, porque não vai produzir nada em ninguém. Aí no capítulo 15, vocês viram que propositalmente eu pulei o 13. Capítulo 15, ele levanta o último problema de Corinto, naquela fase. Eu não vou entrar na segunda epístola, senão a gente vai sair daqui amanhã. Mas ela é 10 vezes mais cheia de problemas do que a primeira. No capítulo 15, ele levanta o último problema naquele momento. Chegou um grupo aqui dizendo, olha, a ressurreição já aconteceu. Já aconteceu a ressurreição, rapaz. A gente não ficou sabendo. Já aconteceu a ressurreição. Aí Paulo pega o capítulo 15 todo e diz, olha, eu recebi do Senhor o que eu também entreguei, segundo o que eu aprendi dos apóstolos, eu mesmo encontrei a ele, mas Jesus ressuscitou de entre os mortos, e primeiro apareceu a fulano, depois a Beltrano, foram encontros reais, depois a todos. Chegou um dia que ele apareceu a 500 de uma vez só, e lhes ensinou a palavra durante 40 dias, comendo e bebendo com eles de maneira tátil. E depois de todos, apareceu também a mim, como um ectrauma, que é a expressão grega que ele usa para definir alguém, um neném que foi tirado por fórceps do ventre. Eu, que estava ali em agonia, fui arrancado por fórceps. No caminho de Damasco, ele me tirou a força. Vem, Paulo. Foi visto também por mim. E o que eu quero dizer a vocês é que não fiquem ignorantes nisso. Pessoas já ressuscitaram, mas ninguém ressuscitou na perspectiva da promessa, no que diz respeito a ganhar um corpo glorificado. Esse dia quando aconteceu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como a gente viu, Paulo falando aos Tessalonicenses, depois nós, os vivos, num abrir e fechar de olhos, iremos ao encontro do Senhor Misares. E por último ele disse, tem gente ensinando que a ressurreição já aconteceu, para ensinar também a vocês que transcendência não existe mais. Ora, se transcendência não existe mais, vocês se tornam os mais infelizes de todos os homens, porque a grande alegria e glória da gente é viver todos os dias esse gozo de que nós vamos ser transformados, de que vê-lo-emos como ele é, de que entraremos em plenitude absoluta, de que todas as dores do tempo presente não são para comparar com a alegria, a glória a vir a ser revelada em nós. Não percam do horizonte da consciência de vocês essa transcendência, porque senão vocês se tornarão os mais infelizes de todos os homens. Agora, no meio disso tudo, ele disse aquilo que é só o que interessa para terminar.
no meio disso tudo, ele disse, olha, se vocês não chegarem nesse ponto aqui, qualquer outra viagem, qualquer outro tema, qualquer outra discussão, não constrói nada, é periferia da periferia, é tolice. Porque ainda que eu fale, primeiro ele começa dizendo, eis que eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. É o caminho no caminho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retira. Vocês podem ouvir essas palavras sendo lidas a primeira vez aqui nesse lugar? O primeiro lugar da terra onde elas ecoaram. Aqui. Na casa de Tício Justo, provavelmente. A carta, o pergaminho. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, ou como um símbolo, um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios, e toda a ciência, e toda a sabedoria, e tenha todos os entendimentos, se eu não tiver amor, para me entregar, para me dedicar, para perdoar, para acolher, nada aproveitará. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Ainda que eu tenha a atitude de pegar todos os meus bens e doá-los aos pobres e até entregar em martírio, em nome da honradez e da minha macheza, de dizer das minhas convicções e da ortodoxia da minha fé. Mas se eu fizer isso tudo sem ser por causa de amor, nada disso construirá coisa alguma em mim. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se jacta, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se alegra com nenhuma forma de injustiça, o amor não sabe dizer bem feito. O amor apenas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, não tem medo de sofrer. Tudo crê, dá chance positiva às possibilidades humanas sempre. Tudo espera o bem, espera o melhor. O amor não sabe torcer pelo que não é bom. O amor tudo suporta. Porque o amor jamais acaba. Ele muda de formas, ele muda de modos, mudando a relação, muda o tipo de amor, mas a gente não desama. Você pode um dia ter amado alguém conjugalmente e aquela relação se inviabilizou como conjugalidade. Mas você se ama, nunca vai desamar aquela pessoa. Mudou a forma, virou um irmão, uma irmã, um colega, um doente a ser tratado. Mas não alguém que foi agora desamado, porque o amor jamais acaba. Há muitas formas de amar, mas o amor não sabe se reverter de si mesmo.
Agora nós vemos como espelho, Paulo disse. E o espelho naquele tempo era de bronze, polido. E quem quer que olhasse no espelho via uma imagem distorcida. Não é esse espelho que eu olho para ele e ele me mostra inteirinho, idêntico. Não, era aquele espelho que o cara olhava e via aquela sombra. Essa é a imagem que ele diz. Agora, nossa melhor visão é como olhar para esse espelho de bronze opaco. A gente não viu nada ainda, a gente está tendo miragens do que é. Agora a gente vê como por espelho, obscuramente. Mas naquele dia, nós veremos face a face. Amém. E então, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Havendo profecias, desaparecerão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora a fé vai passar um dia. Porque hoje eu creio, porque eu não vejo. No dia que eu vir, não precisarei mais crer. A esperança que eu tenho passará. Porque eu espero, porque aguardo. Quando o que eu aguardo se materializar, eu não precisarei mais de esperança. Mas o amor jamais desaparecerá. Porque Deus é amor. E é uma pena que a gente tenha que parar aqui e não entrar em 2 Coríntios. Mas com base nesse pequeno histórico, leiam 1 Coríntios, leiam 2 Coríntios. E o Senhor nos iluminará. Amém. Vamos orar então, juntos. Amém. Desculpem deixá-los tanto tempo sentados, já quase 2 horas, 1h40. Perdão. Senhor Jesus, eu quero pedir que Tu nos visites a todos nós, porque nós somos muito carnais mesmo. Muito carnais. Nós somos uns brasileirinhos carnais, filhos de uma igreja podre de carnalidade e de um ambiente egótico, hedônico, infantilizado, que busca só emoções e prazeres e que não privilegia a consciência nem as raízes da vida em nós. Perdão. Converte-nos de homopsíquicos, de homens almáticos, de gente que vive só para as respostas da alma e circunstâncias e dá-nos uma consciência espiritual plantada no Evangelho. E que essas palavras ditas aqui a esses irmãos fiquem no coração deles e no meu para sempre. Bem como cheguem aos corações de milhões de outros que vão assistir pela Vem Ver TV. E que haja luz, esclarecimento, compreensão e libertação em muita gente. Conduz-nos no resto desta viagem, logo mais voando para Tel Aviv, dá-nos Tua paz, permite que todos nós andemos no melhor entendimento e que encontremos favor em todas as passagens. Assim como eu também te oro pela Nina, pelo outro companheiro de guia, de viagem, que o Senhor seja sobre ele, como por esse senhorzinho que tem dirigido o carro para mim, assim como eu te oro por aquele homem que Adriano e eu encontramos ontem do nada e que já veio perguntando a mim se eu crio em Jesus e dizendo que ele era muito mal, mas que Jesus tinha salvo a ele muitas vezes e que por isso ele cria em ti. E ele foi assim um anjo de Deus no nosso coração, me colocando na alma alguns sonhos sobre Atenas, alguns desejos de plantar algo aqui, nessa época de crise, de angústia desse povo, onde tem tanta gente em desespero, precisando de consolação.
quando tu tantas vezes nos fala por bocas diferentes, passa a Macedônia e ajuda-nos. Por favor, segue conosco no resto dessa viagem, permite que o que aconteceu até agora não seja nem sombra do que tu virás ainda a revelar a nós no resto desses dias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.